Olá, meu nome é Caio César, sou palhaço, sou psicólogo também, mas esse vídeo vai ser sobre palhaço. Eu queria fazer uma análise, na verdade uma autoanálise, sobre o vídeo que eu publiquei chamado Dicas para a Quarentena, né? A dica número um, que é ler. E aí, queria falar um pouco sobre o meu processo criativo. Bem, tudo começou com Renata Dias, que é palhaço também, psicóloga também, me convidando porque ela tem um Instagram sobre palhaçaria, que é palhaçaria, eu boto em algum lugar aqui o link direitinho. E ela me convidou, tinha várias ideias e nessa conversa que a gente teve, eu tive a ideia de fazer, ela teve, né, e pediu, a ideia de fazer pequenos vídeos e enviar para ela. E aí, como eu cheguei nesse roteiro, digamos assim. Eu não sou muito, meu fazer de palhaço não é muito de roteiro, de esquete e tal. Eu gosto muito da improvisação, mas vez ou outra eu faço isso, tenho outros vídeos também. E aí eu fiquei pensando e tive a ideia. E a ideia começou muito simples, que era o seguinte, pegar um livro, né, e ler, e na hora que eu for ler, eu dormir. É, por que isso? Qual a teoria, digamos assim? Não, isso é importante falar, que eu vou falar da teoria um pouco, mas eu fui refletir depois que fiz tudo, depois que gravei, depois que coloquei, eu fui refletir pensando nesse vídeo. Então, não fiquem achando que eu tinha tudo isso na cabeça para produzir. Eu primeiro produzo, e aí vai acontecendo as coisas quase que no improviso, ou seja, sem planejamento, e depois, vez ou outra, eu faço isso que eu estou fazendo agora. A grande diferença é que eu estou gravando com vocês. E aí a primeira ideia que me veio na cabeça foi ler um livro e num corte seco, né, eu dormi. Por quê? Das várias teorias de riso que diz por que a gente ri, uma delas muito forte é sobre a quebra de expectativa. Ou seja, uma pessoa que está andando e tropeça, a gente esperou que ela andasse normal até o final, né? Mas no meio ela tropeçou. E muitas dessas quebras de expectativas acontece o riso. E aí foi percebendo nisso que. Quer dizer, percebendo não, né? Eu percebi depois que foi nisso que eu instintivamente estava me pautando. Tem um vídeo muito bom que depois eu vi que talvez tenha me inspirado inconscientemente, que é um vídeo de Mister Bean, que é uma referência muito forte pra mim. E eu vou ver se eu faço uma edição e coloco ele agora. Of course. Ou seja, ele tem o vídeo todo é muito bom, mas ele tá tentando dormir, não consegue, começa a tentar contar carneirinhos, não consegue, e aí ele resolve contar a fileira vertical e multiplicar pela horizontal, que dá o número completo de ovelhas, e aí ele dorme de repente. Essa quebra de expectativa, ela gera riso. E aí eu comecei a preparar todo o cenário, que é a sala da minha casa, para fazer isso, e percebi que eu podia, quando eu fosse sentar, ter alguma coisa faltando, né? Algum desconforto. Eu não tinha. Eu queria ler meu livro maravilhoso, mas ainda não tinha o conforto total para ler o livro. E aí eu fui pensando, eu posso toda vez que vou começar a ler, eu percebo que tem uma coisa me incomodando. Posteriormente eu percebi que isso é uma outra teoria do riso que pode explicar isso. Quebra de expectativa gera riso. E quanto mais expectativa você põe, se você quebra no momento certo, claro, o humor é muito assim, time, você tem que colocar as coisas no momento certo do riso. Eu cresci a expectativa. E como é que eu cresci a expectativa? Todo mundo viu, né? A primeira coisa, eu já mostrei, vou ler um livro. E aí eu fui aumentando a expectativa dessa leitura com desconfortos que eu fui resolvendo. E aí a quebra a quebra da expectativa no sono repentino, na catalepsia. E aí esse é o quadro geral, né? A análise da proposta. E aí o que é que eu acho que eu poderia melhorar nisso depois de assistir? A primeira coisa que eu percebi, eu senti que faltou muito aquecimento. E eu não digo só aquecimento físico. O palhaço, assim, na minha visão, no modo que eu faço, é muito um estado. E às vezes, assim, do nada você. É como.
se de repente vários amigos seus chegam, se bem que quando isso acontece, às vezes a gente se adapta para esse estado de repente. Melhor, você chega numa festa. Você não, normalmente você não chega na festa e já chega dançando. Às vezes sim, mas nem sempre. Então esse estado de festa às vezes precisa de um aquecimento e até de conversa. E eu senti falta nisso. Eu simplesmente tive a ideia, botei a câmera para rodar e comecei. Uma outra coisa do meu processo criativo é para vídeo, que é muito perigoso. Eu não sugiro a ninguém, eu só vou dividir com vocês para, enfim, ser repertório e vocês saberem como é que eu faço. Às vezes eu passo a cena na minha cabeça, principalmente quando é um sketch, quando não é improvisação. E aí eu fiquei imaginando como seria, e foi nessa cena, na imaginação, no exercício de fantasia, que eu fui percebendo que tinha coisas que poderiam melhorar o meu conforto. Eu sugiro que não se faça isso. Eu acho que melhor é ir fazer com o corpo e esperar que o seu corpo perceba essas necessidades e o que fazer. Mas às vezes eu acabo se fazendo mentalmente e tento executar depois. Eu fiz assim, mas eu acho que não é o ideal. Outra coisa que eu não gostei, achei os meus movimentos muito estereotipados. Uma coisa que, eu não sei, é muito eu tenho muito isso. Agora, do palhaço, você vê meu sorriso assim, e às vezes a mão. Eu, naturalmente, sou muito movimentado, então não é disso que eu tô falando. É na hora mesmo de fazer um palhaço, vem um personagem, uma sombra de um personagem com trejeitos, tentar fazer uma gracinha. Eu não gosto disso, mas acabei fazendo porque não foi perfeito, não é mesmo? Outra coisa, acho que acabei de falar nisso, né? O treino. Esse vídeo ficaria muito melhor se eu tivesse repetido essa sequência, essa rotina várias vezes. Porque eu ia entender melhor do meu corpo, de como movimento. Como não é uma improvisação, eu meio que fiz uma improvisação, porque eu fiz de primeira, só gravei uma vez. Mas não era improvisação, né? É vídeo, é outra linguagem. Quem assiste não tem a mesma perspectiva de uma pessoa que está ao vivo. Ou seja, se é vídeo, eu podia ter treinado mais. Porém, acho que o meu principal erro foi na respiração. Se você rever o vídeo, você vê que eu não respiro. Eu acho que o vídeo tem 2 minutos, é possível eu ter passado 2 minutos sem respirar. E aí, eu conversando com um colega meu palhaço, que eu fui pedir umas dicas, o que é que ele achou. O nome dele é Edmond Morcil, não sei se eu pronuncio certo, que ele é francês. E aí ele me deu a luz disso, que eu achei que foi a grande falta no vídeo, foi a respiração. O que é que poderia ficar melhor? Em cada momento, eu apreciar o momento, porque o palhaço é muito disso, né? O palhaço, pelo menos quando eu falo o palhaço, não é só isso, tá, gente? O palhaço é um milhão de coisas. Quando eu falo o palhaço, entenda o que eu entendo pra mim de palhaço, o que é que eu, palhaço, quero. Então, pra mim, o estado de palhaço é muito do aqui e agora. E quando a gente tá no aqui e agora, a gente tá no aqui e agora, né? Eu fiquei muito no... Enfim, não tava ali aproveitando a coisa. Aí eu poderia, por exemplo, na primeira sentada, eu aproveitar o livro. E aí respirar. Claro que não é... Podia até ser engraçado, né? Mas assim, não é assim tão estereotipado. Mas inspirar e expirar. E aí perceber que não estava enxergando. E aí eu acendo a luz. Aí pá, a luz acendeu. Vou sentar. E agora, de novo, né? Vou a ler meu livro. Respirar, né? Inspira e expira. E aí depois vejo que estou sem álcool. E aí fazendo isso em cada um. Para dividir com o outro, com o espectador, esse momento que tá tão gostoso. Vai ter uma quebra? Vai. Mas esse momento de tipo, resolvi isso. Respiro e inspiro. Claro que no time da cena, né? Mas eu senti que faltou muita respiração. Ele escreveu uma coisa que foi mais ou menos assim. Que aí eu me identifiquei muito. Se você não fizer isso da respiração, né? A dica foi dele. Se você não fizer isso, seu corpo estará a serviço da sua ideia e não aproveitará o momento da vida que você nos oferece para compartilhar durante o jogo do palhaço. Vê que bonito, né? É isso. Meu corpo estava preso à minha ideia. E aí eu tenho que sair um pouco da ideia, essa coisa neurótica. E aí eu entro mais na psicologia, né? Na clown psicologia, que se mistura um pouco nas minhas teorias. Mas assim, tem que ser menos ideia e mais corpo, sabe? E eu tava muito aqui na minha ideiazinha de o que é que vem seguir depois. Se eu tivesse vindo, e dá pra fazer isso, eu tive a ideia, beleza, deixa ela agir naturalmente. Mas não, meu corpo tava muito prisioneiro da ideia.
Por último da análise, o gato, né? Tampico, meu gato, que recebeu mais elogios do que eu mesmo. E, gente, isso é maravilhoso. Isso eu, palhaço, eu tento ao máximo receber esses presentes do acaso. Porque é isso, às vezes é um gato que chega. A grande diferença, né? Falando agora bem para iniciante, assim, grande diferença do teatro normal para um teatro de clown. No teatro normal tá lá o personagem, cai um refletor e o personagem, né? Aquilo não é da história, né? Foi um erro técnico ali do momento. O palhaço, se cai um refletor, ele grita, ele se assusta, ele sai do roteiro dele para interagir com aquilo. Então, eu prezo muito por isso. E foi um dos motivos para eu não querer filmar de novo. Porque eu achei a participação de Tampico tão boa que eu fiz, não. Eu sei que eu podia melhorar, mas talvez Tampico não fique. No final ele me olha, parece que tá assim, meu Deus, o que é que aconteceu com o Caio? Não sei o quê. E aí eu deixei. O livro também que cai, depois cai no chão e se abre, como se estivesse sendo lido. Tipo, eu vou ser lido por ninguém. Essas coisas foram os motivos de eu não querer gravar de novo. E a mensagem assim que eu tiro disso, e aí passo pra vocês aproveita esses prêmios. Às vezes, e é meio amargo, assim, no ego. Porque, tipo, eu tive a ideia, eu queria que as pessoas ficassem elogiando. Ai, Caio, eu ri muito contigo, só que se você ver os comentários, é tipo, ai, o gato tá ótimo, o gato foi o melhor. E, tipo, você dá um pouquinho, dá licença pro seu ego e saber que, tipo, o gato foi muito bom, o gato foi o grande artista desse curtinha. E que maravilha que eu participei disso, né? E por último, uma sugestão de Jonas, que tá aqui, não sei se vocês estão vendo. Dá chave aí, Jonas. É chave com o pé, pode ser também. Que aí eu perguntei, Jonas, o que é que tu acha que eu deveria falar? E é uma coisa que é muito importante. E aí eu volto a agradecer a Renata Dias. Eu demoro muito para fazer as coisas por neurose, sabe? Por achar que não vai ficar bom o suficiente. E, gente, tudo bem se você é um ator profissional e vai estrear uma peça, é massa, você ensaia até aquilo ficar perfeito. Mas nem tudo na vida é assim. Na verdade, a maior parte da vida não é assim. Tem coisa que não deixe ficar a situação perfeita pra fazer. E o palhaço, pô, o palhaço é a aceitação do erro. Eu acho que eu posso melhorar? Posso. Não foi tão bom quanto eu queria? Não. Mas foi tão divertido, tão gostoso. O que teria sido se eu tivesse ficado preso às minhas neuroses e não tivesse feito, né? Não tivesse filmado, não tivesse divulgado com vocês. Enfim, esse vídeo já tá em 13 minutos, quase. E essa é assim, queria dividir isso. E queria perguntar a você também, seja palhaço, seja leigo, fique à vontade para... Eu não sei em que plataforma vou publicar isso, mas eu acho que no YouTube ou no Facebook, enfim, onde você estiver assistindo isso, se sinta à vontade de participar desse debate, porque eu sinto tanta falta, gente, de conversar com amigos, assim, sabe? Dizer o que é que ele achou, o que é que podia ser melhor, qual a teoria que se encaixa nisso, sabe? Eu gosto muito disso. E é isso, queria agradecer a todos por terem me assistido e tchau!